Existe até um medo social imposto de se criticar o processo eleitoral de qualquer forma, né? Fora o viés das próprias pesquisas que avaliam esses números. Mas o fato é indiscutível. Você tem pelo menos dezenas de milhões de brasileiros que não confiam no seu processo eleitoral, graças à forma que ele foi conduzido pelas suas autoridades. Exato, você não Então, precisa... Desculpa, fala aí. Não. Então, assim, a vontade da maioria não está sendo preservada. Ou não se sabe em que grau a vontade da maioria está sendo preservada. Agora, os direitos das minorias, quais foram os direitos das minorias que não foram suspensos pelo Estado juristocrata no último ano? Sim, Né? sim. Um pouquinho mais. Mas o direito à liberdade de expressão foi tolhido, assumidamente tolhido, com inclusive Carmen Lúcia dizendo que era só um pouquinho, e o Roberto Jefferson acho que fez uma ilustração um pouco dura, mas não por isso imprecisa a respeito dela. Essa Carmen Lúcia se queimou bastante com essa. Era melhor não ter falado nada do que Nada. falar, dar esse pitizinho e depois, quando acontece o que ela falou que não poderia acontecer, ela se cala e some, porque ninguém... aí você perde todo o respeito, né? Mas eu vou te dizer por quê. Porque, no fundo, ela é uma daquelas que tem a mesma mentalidade que eu falei lá no início, que é o seguinte: o Alexandre tem que fazer o que ele está fazendo, porque se não for desse jeito, não tem outro. Então tem que substituir, tem que censurar mesmo, porque se não censurar, não tem outro jeito de combater esses caras. Por que você acha que ela deu aquela frase lá? Por que ela deu aquela opinião durante o julgamento, assim? Porque se ela... Será que é uma questão moral interna do ser humano, Carmen Lúcia, que começou a se sentir mal pelo que eles estavam fazendo? Por que ela deu aquela fala, assim, na sua opinião? Porque ela falou que é óbvio. Que o Alexandre está suspendendo o direito à liberdade de expressão, assim como o direito à liberdade de reunião, assim como o direito à liberdade de imprensa, assim como o devido processo legal, assim como o próprio sistema acusatório. Tudo isso é sabido, eles sabem, pô, os caras estudam direito, não é que eles não sabem. Então, o que ela está verbalizando ali é o óbvio. Por que ela verbalizou o óbvio se foi para sinalizar a virtude para um grupo de olha como eu sou limpinho, olha como eu sou pura, mas eu estou deixando só dessa vez. É o que o Roberto Jefferson fala no seu sentido. Ai, não, eu sou uma moça muito limpa, mas olha, só dessa vez. Ai. Não sei. Se foi um lapso ali naquele momento, também não sei. Se foi um início da demonstração de um limite de outros ministros que estão cedendo à vontade do Alexandre de Moraes, também não sei. O que se passa na cabeça da Carmen Lúcia, e eu não acho a Carmen Lúcia muito brilhante, é difícil de avaliar. Ela não é a faquinha mais afiada da gaveta, ela não é uma grande jurista, né? Ela está lá porque foi o que deu ali. Network, né? Network, sistema de cotas para mulheres e tudo mais. Ela não está lá por competência. Carmen Lúcia, competente? Nenhum deles está lá por competência, de verdade. Não, o Alexandre... Não. O Alexandre está lá por competência? Não. O Alexandre sempre foi tido como um craque como jurista. Era tido como fake news isso aí, né? Não, mas olha, as pessoas que estudam com os livros do Alexandre falam que são bons. O próprio Gilmar Mendes é um jurista qualificado. O Barroso é o pior deles, é o mais ideológico de todos eles, mas é um cara mais erudito e tudo mais. Illuminati, claro, né? Eu acho até uma pena chamar de erudito, que outro dia o Barroso ele fala muito sobre iluminismo e, no entanto, ele não reconhece que o que eles estão fazendo é desfazendo todas essas conquistas de liberdade que eu citei aqui, que foram o cerne do iluminismo britânico. Então, assim, todas essas liberdades que eu citei, que foram apuradas e verbalizadas... Estava falando de John Locke aqui. John Locke surgiu com muito do que eu estava dizendo aqui. Tudo isso é processo do iluminismo. E, no entanto, eles estão destruindo todos os processos do iluminismo. Então, assim... mas eu não sei por que a Carmen Lúcia falou aquilo, não. Eu sei que não adiantou nada. Falou e, no entanto, obviamente, não foi respeitado, porque você nunca vê um ditador abrindo mão de poder. Pois é. Uma vez que o Estado assume para si um poder, a única forma de você abrir mão desse poder é através da rebelião popular, violenta ou não. Você acha que essa é a única solução para a situação brasileira atual? Não, eu não acredito em rebelião popular no Brasil. Tem uma fala minha que para variar, foi tirada de contexto, quando eu falei assim, se tiver que ter guerra civil, que tenha,
Mas o que eu estava dizendo naquele momento era que se naquele momento eu estava falando com o Zé Maria no Pingos nos Is, Aham. é, Ah, no na Jovem Jovem Pan, Pan, sim. e o Zé Maria falou assim: se fizerem uma ação para impedir que o Lula tome posse, vai haver uma guerra civil. Aí eu pergunto: ora, quem são as pessoas que vão lutar nesta guerra civil? O PCC, as Farc, o Comando Vermelho, o MST, vão ser esses que vão lutar? Esses que vão se rebelar porque a gente não deixou que uma usurpação de poder acontecesse? Se o preço para garantir a liberdade e garantir a justiça for uma guerra civil contra este grupo, que tenha guerra civil. Eu vi essa sua fala, assim, eu entendi o contexto da coisa toda, entendi que você não estava pedindo por guerra civil, mas dizendo que sacrificar os seus princípios por medo de uma guerra civil era algo que você não faria, foi isso que eu entendi, né? Não sou só eu que estou falando isso. De novo, a Declaração da Independência Americana diz isso. Bom, eles tiveram uma guerra civil por causa dos mesmos motivos que você... Tiveram a Revolução Americana e depois uma guerra civil de fato. Sim. E mais do que isso, você pega dentro do catolicismo, por exemplo, a doutrina católica tem o conceito do que se chama de guerra justa, onde diz o seguinte: se você tiver... a guerra justa ela tem que ter algumas condições, né? Ela precisa ter um motivo justo, ela não pode ser para ganho pessoal, né? Ela precisa ter motivo justo, ela precisa ser travada de forma justa, ela tem limite do que você pode fazer e tudo mais. Mas basicamente a noção católica e cristã de guerra justa diz que se você vir o mal acontecendo, o que é amoroso ao próximo é você responder com violência. Então, assim, imagina, se o PT, o PCC, as Farc, não sei o que, resolvem subjugar a população brasileira para garantir que o poder dele seja mantido, contra as instituições democráticas brasileiras, o que nós devemos fazer? Ficar sentado, olhando e chorando, falando, não, vamos ficar como ovelhinhas? Não, nós temos o dever de nos rebelar contra isso. E foi isso que eu disse naquele momento. Mas eu não acho que, por exemplo, agora o brasileiro vai se revoltar, vai pegar em arma. Não, isso não é do eu também não acho. O brasileiro não vai fazer nada disso. Não, o brasileiro está preocupado em outras coisas. Exato. Eu acho que as soluções virão muito mais dos conflitos dentro do establishment e das acomodações dentro do establishment. Houve um conluio entre um grupo petista de esquerda e esse establishment para eles se livrarem do Bolsonaro. Eu acho que a tensão entre esses vários grupos é que pode ser uma saída para o Brasil. Já está começando, né? Já está começando. Eu acho. Você tem o Lula falando... Desculpa. Eu não acredito em saída de beligerante, revoltosa do ponto de vista de violência. Não acredito. Embora o brasileiro esteja revoltado, mas revoltado pacificamente. Não acredito em revolta violenta. E não acho que é oportuno, não acho que é correto. E também não acredito na saída eleitoral para o Brasil. Não acredito. Não acho que o Brasil tenha mais eleições.